Olá! Velocidade na notícia. Essa é a principal característica dos veículos de informação online. Mas é exatamente essa agilidade que cria uma dúvida. Até que ponto é confiável o conteúdo jornalístico da internet? O Imprensa em Debate de hoje discute a credibilidade do jornalismo online comparado às outras mídias jornalísticas. Para falar sobre o tema, convidamos os professores de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu, Celso de Freitas e Sérgio Sanches. Olá. Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta já complicadinha. Quando vocês querem procurar uma informação confiável, uma fonte confiável, onde vocês vão? Bom, eu sempre fui viciado no rádio, né? Porque a maior parte da minha carreira eu trabalhei nesse veículo, e esse sempre foi um veículo muito ágil, né, em que as pessoas, quando ocorre qualquer coisa anormal, vai para o rádio, vai ouvir aquela informação. Quando eu preciso de um complemento dessas informações, uma atualização um pouquinho mais rápida, eu também vejo a internet. Olha, eu diria assim, depende um pouco, tá? Depende do tipo de informação que eu estou buscando. Se eu estou buscando uma informação atual, momentânea, eu acabo indo rádio, televisão e a internet. Se é uma coisa que eu preciso de alguma referência, alguma coisa mais aprofundada, aí eu acabo indo para os veículos offline. E, Sanches, o Celso falou que ele busca a primeira informação no rádio. Você não acha que hoje em dia as rádios se pautam muito pela internet? Eu acho que, na verdade, sim, eu acho que acontece os dois, tá certo? Porque assim, a instantaneidade hoje da informação, ela está tão grande, a força dos veículos, que um acaba servindo de complemento ao outro. Eu acho que a questão está muito mais de como é feita a cobertura jornalística dos fatos. O rádio, a televisão, eles estão muito, assim, a forma de buscar a informação do rádio, da televisão, da internet é o mesmo. Então, quer dizer, eu não acho que dá para dizer que o rádio e a televisão se pautam pela internet, não. Até porque, o que é hoje a internet? O que é o rádio? O que é a televisão? É tudo internet, né? Então, eles estão tão entremeados aí que não existe mais essa coisa, a rádio. Por acaso, o rádio é aquele meio de comunicação fácil, né? Como a gente vive hoje na sociedade do carro, você entra no carro, liga, está bonitinho ali, instantaneamente está falando com você, né? A internet ainda não está tão ágil assim dentro de um carro, né? Provavelmente vai ficar nos próximos anos. E o que eu vejo também, assim, o que a gente começa a perceber é que esses meios, eles se complementam hoje, né? Porque você fala assim, olha, você pega uma notícia no rádio e o cara fala assim, se você quiser mais informações sobre isso, visite o nosso site. Vai lá no site da rádio, que lá você tem um link, você pode ver. Ou vai lá, porque lá tem um blog e você pode ler. Então, quer dizer, há um complemento muito grande no que tange a cobertura dos fatos hoje nos veículos. Celso, você tem uma larga experiência em rádio, trabalhou muitos anos em rádio. No início, não tinha internet, o repórter tinha que ir à rua, tinha que apurar, enfim. Hoje, que a internet é um pouco mais usada para fazer essa apuração, você acha que perdeu um pouco da credibilidade, assim, por causa desse uso da internet, ou não? Não perdeu a credibilidade. O rádio está se reinventando. Por exemplo, tem emissora hoje que não manda mais o repórter para a rua. Ele faz tudo por telefone, por e-mail, né? Ele conquistou aí novas ferramentas de trabalho. Porque também circular numa cidade como São Paulo é muito difícil, né? Quer dizer, o repórter ele gastaria a maior parte da sua jornada de trabalho movimentando por ruas congestionadas, né? E vendo pouca coisa também que ele poderia dar informação. Então, hoje, a internet é uma ferramenta de bate e volta para a rádio, né? E tem uma outra vantagem no rádio, que ele sempre, desde que o telefone também foi inventado e o rádio se associou a ele, as pessoas usam muito o telefone ainda para falar com as emissoras de rádio, para levar uma informação para a reportagem de rádio. Sanches, você falou sobre o uso, a junção de todas as mídias na internet, né? Você acha que o texto, a foto, vídeos, infográficos, tudo isso ajuda o jornalismo online, deixa ele mais completo do que o impresso hoje? Você pode entrar e se aprofundar ainda mais no tema do que no jornalismo impresso? Eu acho assim, eu acho que a internet como fonte de informação, sim. Como meio jornalístico, não.
porque a característica do jornalismo na internet é você ter a informação rápida. Ela não é uma informação aprofundada. Como fonte de pesquisa e informação, ok, porque você pode pesquisar um tema e você cai numa tese, você cai numa universidade, a internet te ajuda nesse conceito. Agora, do ponto de vista de informação como veículo de comunicação, ainda acho que a característica principal da internet é a informação rápida. Ela não se presta a ter uma informação aprofundada. E a sua opinião, Celso? Você concorda com o professor? Depende muito. Você já tem aí órgãos de comunicação fazendo o chamado hiperlink. Ou seja, ele vai aprofundando a notícia e vai linkando ali com fases iniciais, né? O jornal O Globo já usa muito esse formato, né? A Folha, ela cria suítes dentro da sua informação. Quer dizer, são vários formatos aí que a gente já está tendo um jornalismo um pouco mais aprofundado também na internet, mais seletivo. Quer dizer, o leitor, ele seleciona o que ele quer. E ele vai linkando ali conforme a sua necessidade de informação e o seu tempo também, né? Então, a gente pode dizer que quem procura a internet, procura para se informar. E quem vai procurar um jornal ou uma revista, vai mais para saber a opinião dos colunistas, enfim. Seria mais ou menos isso? Não, os colunistas, eles também estão lá no site, na internet, estão linkados com os próprios blogs. Nos blogs a informação está um pouco melhor esmiuçada. Eu acho que o papel hoje, o jornal no papel e na revista, é um pouco de saudosismo da gente. A gente ainda tem essa necessidade de folhear, né? Papel. É cultura, né? Mas ele tende a acabar porque o papel é um produto muito caro. É floresta de eucalipto, embora, né, plantada, que você está derrubando para no dia seguinte jogar fora. Quer dizer, eu acho isso um desperdício tremendo nos dias de hoje, né, na sociedade em que a gente vive. E a grande realidade disso, que a gente começa a perceber, sim, hoje, como o Celso falou, todos os grandes jornalistas, os grandes colunistas, eles estão na internet através de seus blogs. O que a gente começa a perceber hoje, acho que é uma nova onda que a gente vê, que assim, os grandes veículos estão começando a criar regras para isso, para que o colunista não fale o que ele quer, o próprio jornalista, porque o próprio repórter tem lá o seu blog. Então, o que a gente começa a ver, assim, as grandes empresas jornalísticas começando a criar algumas regras para que não seja terra de ninguém. Quer dizer, olha, você não pode esquecer que a hora que você escreve no seu blog, algo que seja relativo ao trabalho que você desenvolve dentro do veículo, você está falando em nome do veículo. Então, eles estão começando a criar essas pequenas regras para que a imagem que o veículo conquistou já, né, não seja perdida em função de alguma informação, algo que você dê que não traduza a linguagem ou a imagem que o jornal quer ter. No boom da internet, né, na década de 90, havia um certo preconceito dos jornalistas de revista, de jornais, quanto essa nova onda, né, de jornalismo online, as pessoas irem buscar o conteúdo de graça. Hoje em dia, muitos desses jornalistas migraram, né, para o jornalismo online. Por quê? Para não ficar defasado? Teria alguma outra explicação? Não, eu acho que é uma questão pura e simples de mercado. Assim, não eu entendo que não havia esse preconceito. Porque quando veio a primeira onda do jornalismo na internet, a gente viu assim, jornalistas sendo retirados dos veículos, os editores principalmente sendo retirados dos veículos tradicionais a preço de ouro. Peso de ouro. Os caras foram ganhando algo que era inimaginável. Então, o que acontece? Veio essa primeira onda, aí sim, a hora que a onda baixou, começaram a perceber, não é bem assim. Então, vamos começar a rever os conceitos. E agora eu acho que a fase que a internet entra é uma fase de maturidade. No sentido de que, olha, os veículos existem, tiveram seus problemas no começo, agora vieram para ficar, então começa a surgir uma nova proposta de trabalho. Então é um mercado que está aí e que tem que ser aproveitado. É preciso lembrar também que a internet, ela está já contando a história do mundo muito bem, mas ela ainda não é história. Há 15 anos, praticamente, você não tinha sites de informação no ar na internet. Quer dizer, é uma coisa muito recente.
né? E as novas gerações nem perceberam isso, não sabem que ela ainda é uma adolescente, né? Ou até uma criança em determinados pontos aí, na exploração de notícia. Daqui para diante é aperfeiçoamento, ela se integrar mais, ela ter maior credibilidade. Eu acho que isso vai se conseguir com um pouco mais de tempo. E além do que, assim, o crescimento da internet, como um todo, ela está diretamente ligada ao poder aquisitivo, porque na medida em que a população tem condição de comprar um computador, a coisa vai crescendo. Também e cada vez tem mais condições, né? E também está diretamente ligado ao desenvolvimento da tecnologia, porque o Celso falou há 15 anos não tinha banda larga, então era linha de escada, então para você acessar qualquer coisa na internet era parto, né? Porque era muito complicado. Hoje não, com a banda larga você acessa muito rapidamente. Então, quer dizer, todo esse conjunto faz com que a internet seja realmente o futuro presente e que ele comece realmente, como o Celso falou, a fazer parte dessa história da comunicação. E você vê, além dessa questão que o Sérgio está colocando, da renda da família, as lan houses vivem lotadas. Em qualquer hora que você passa em frente a uma lan house, está lá cheio de gente usando os computadores. Nesses pontos de acesso aí públicos, que são gratuitos, é uma fila tremenda para as pessoas usarem, né? Quer dizer, eu já tenho percebido que as pessoas estão usando a internet como uma coisa individual dentro de casa. Cada pessoa tem lá o seu computador, tem o seu sistema de acesso, tem o seu celular com acesso à internet. Quer dizer, à medida que a família está melhor colocada aí na faixa social, a internet já está sendo uma ferramenta individual das pessoas. Tá com certo. Os netbooks, com os notebooks, né? Tá certo. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, professores, a gente volta já. Até daqui a pouco. Olá, voltamos com o Imprensa em Debate e o tema de hoje é a credibilidade do jornalismo online comparado às outras mídias. Para abordar o tema, convidamos os professores de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu, Celso de Freitas e Sérgio Sanches. Bom, o que eu queria saber de vocês é, com a entrada dos grandes jornais impressos no mundo online, né, isso ajudou com que o jornalismo online ganhasse mais credibilidade? Sem dúvida, né, eles têm já uma tradição centenária, em alguns casos, de produção de informação com qualidade. Essa credibilidade passou também para o meio online, né? E no começo os jornais até começaram traziam informações curtas, não traziam o seu conteúdo por completo. Hoje já estão praticamente trazendo todo o conteúdo e a próxima fase, alguns jornais já estão fazendo isso, é cobrar para que o internauta acesse aquela publicação. Que a grande discussão do momento é essa, porque para produzir informação há um custo, e um custo relativamente alto. Então, nada mais justo que o leitor pague para ver aquela informação. Eu acho, inclusive, que a expansão da internet como fonte de informação, ela está diretamente ligada à entrada dos jornais tradicionais. Porque o grande questionamento que se tinha no começo era a internet não tem credibilidade. É uma notícia rápida, o cara coloca, não checa a informação e ponto final. Com a entrada dos grandes players do mercado, o que a gente assiste é a expansão do mercado aliada a essa credibilidade. Hoje a gente vê uma grande briga dos portais, né? Um portal aqui, outro ali, todos eles, um querendo furar o outro. Então sempre acaba lançando uma notícia, a notícia sai errada, aí eles atualizam e acabam não falando, né? A outra notícia estava errada, nossa redação, enfim. Vocês acham que isso faz com que o jornalismo online meio que engane os seus leitores e perca um pouquinho da credibilidade ou não? Não, eu acho que aí é uma questão de aprendizado.
Eu acho que a internet ela está buscando o seu formato, aquele formato ideal. É óbvio, se você pegar o jornalismo impresso tradicional, as erratas, geralmente, elas são bem pequenininhas do lado do expediente, que é para ninguém ler. Então, a internet também. Que tem, né? Tá lá. Tá lá. Se alguém reclamar, a errata tá lá. Fora isso, né, que o jornal, o jornal impresso, ele só pode publicar essa errata na edição seguinte, né? Enquanto na internet você corrige isso imediatamente. E é honesto essa coisa que você está colocando de errou. Põe lá, erramos, a informação, né, mudou, faz uma segunda versão pelo menos, ou deixa a versão errada lá para baixo, né, e põe a versão correta ali para cima. Você não concorda, Sanches, que teria que ter uma errata no texto? Porque, por exemplo, o cara pode chegar e ler a notícia pela manhã. À tarde as informações mudaram, eles colocaram alguma coisa errada e ele não está sabendo, entendeu? Ele teria que saber que o que ele viu primeiro... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que em função da dinâmica que é o jornalismo online, eu acho que não caberia. Eu acho que, efetivamente, de alguma maneira você coloca que a informação primeira estava errada, porque se você fizer dessa forma, se você tem a possibilidade de corrigir o texto, porque assim, é dinâmico. Se você pegar os grandes portais, são milhões de page views que acaba vendo uma determinada notícia. Então, assim, se você tem a possibilidade de corrigir naquele momento, então eu acho nada mais justo do que você corrigir a informação. É melhor que uma parte tenha visto errado e uma grande parte veja certo, do que todo mundo vê errado e todo mundo saber que você fez errado. Eu acho que não justifica. Eu acho que sim, se você deu uma informação errada, de algum modo aquela informação tem que aparecer e falar assim, olha, leia de novo, porque aquela primeira vez que você leu, pode ser que você tenha lido com algum erro, com alguma falta de informação. Porque senão, aí você vai ter um emaranhado e vai ficar muito complicado isso. Você Como concorda? isso ocorre muito pouco, né? Num dia inteiro de produção de informações, talvez tem dia que não ocorre nenhum erro, tem dia que ocorre um ou dois, né? Eu diria que a questão fundamental hoje é a partidarização do noticiário. Isso é pior ainda do que errar, né? Porque é um erro que você está ali induzindo, está consciente, você está manipulando a informação, manipulando o seu leitor, né? E a gente vê muito isso em época de campanha política. Quer dizer, há uma partidarização violenta, né, de todos os lados envolvidos aí. A imprensa, inclusive os grandes veículos de comunicação, eles entram nesta, né? Alguns jornalistas de nome, de prestígio, entram nessa. O interesse, né? É por isso que a gente... Aí fica parecendo a atenção. cartolagem do futebol, né? Aquela manipulação toda. Isso aí eu acho um horror. Eu acho que a gente ainda precisa aprender muito. E não é só na internet, em todos os meios, né, há esta manipulação, essa paixão política, né, que parece muito com a do futebol. Né? Agora, eu entendo, sim, que o que precisa se ter é mais cuidado com a informação. Você certo? concorda com o Celso de que são 1 ou 2 erros só por dia? Você acha que é uma coisa, um número tão baixo assim? Eu acho que não. Eu acho que tem mais erros. Até, eu não vou citar aqui o portal, tal, mas se você for no Orkut e fizer uma pesquisa lá, você vai ver que tem, hoje, páginas dedicadas aos erros que se veem na internet dos grandes portais. Não é um portal de quinta categoria, não. Portal de empresa de renome. Então, por quê? Porque no afã de dar a notícia, de dar o furo, não se checa direito, se dá informação errada, quantidade de erro que a gente vê de português, gramática. Então, eu acho que o que carece ainda hoje a mídia internet é mais cuidado na sua produção. Isso ocorre até porque nós nos acostumamos a trabalhar na pressa, né? O jornalista hoje ele trabalha contra o relógio, ele tem metas de produção lá, tem sites que o jornalista tem que, em determinado espaço de tempo, colocar... a expressão, né? No jornalismo, meio que a pressa também é inimiga da perfeição, né?
Isso, e com uma coisa cômoda que veio a nosso favor, mas que às vezes atrapalha, que é o tal do corretor ortográfico lá, né? Essas ferramentas que ajustam o texto para algumas situações, mas não para todas, né? O verbo estar e o está, o esta e o está, né? Já é um sinônimo aí de que os dois podem sair errados, né? Se você não faz uma revisão. E as novas gerações, elas desacostumaram de fazer revisão, de fazer uma releitura daquilo que produziu, né? E acaba muitos erros indo simplesmente por essa displicência, né? Não é má fé, não é nada, é falta de uma revisão. É. E outro problema que eu percebo, assim, que eu vejo também, assim, hoje a preocupação dos veículos eletrônicos, dos veículos de internet, está muito mais focado na quantidade de notícias do que na qualidade da notícia. Outro dia eu estava brincando na sala de aula que eu vi uma notícia num portal que era assim, era a mulher melancia foi vista passeando de mão dada com o namorado. Eu fiz, Deus, como é que eu não soube disso antes? Por quê? Pelo amor de Deus, quer dizer, então... Assim, na preocupação de dar uma quantidade grande de notícias, acaba se dando notícias que não tem absolutamente nada a ver. Mas não é exatamente uma característica do jornalismo online, porque, por exemplo, a pessoa fica conectada por horas, né? Ela acabou de ver uma notícia, ela precisa estar se informando e vendo coisas diferentes, coisas novas. Seria um dos grandes motivos para que isso aconteça? Não, é isso que eu estou te dizendo, né? Tem metas de produção ali que você tem que pôr uma notícia por minuto. Aí você, né, tem minuto que não ocorre nada de extraordinário no mundo e você tem que pôr lá uma notícia, indexar lá no site. Então sai esse besterol todo aí. Outro particular que eu queria chamar a atenção aqui, né? Às vezes eu me dou o trabalho, perco um pouquinho de tempo para ler os comentários das notícias, né, que os internautas fazem. Exatamente. Eu acho que a gente precisa treinar a população, né? O nosso meio de ensino, de produção, de informações, os nossos alunos das escolas, eles precisam ser melhor treinados para pensar, né? Para pensar criticamente. É uma agressão pura, é uma baixaria. Em época de eleição, então, a partidarização ela se estende nos comentários e de uma maneira grosseira, rasteira, né? Das pessoas ficarem xingando um outro que ela sequer sabe quem é, onde está, que idade que tem. Quer dizer, está muito ruim essa parte. O famoso, né, o anonimato. Ali na internet você pode falar tudo. Bom, falando em anonimato, eu queria passar para o assunto dos blogs, né? Tirando os blogs diários, né, de dia a dia de uma pessoa, enfim, mais para o blog jornalístico, informativo, né? A gente pode chamar um blogueiro de jornalista, alguém que não é formado em jornalismo, mas que tem um blog, que o blog é bastante visitado. Essa pessoa pode se considerar uma jornalista? Do ponto de vista técnico, ele é só um blogueiro. Porque... hoje em dia, com a não obrigatoriedade do diploma, no caso, essa pessoa, por exemplo, existem blogueiros que escrevem para sites grandes, né? Mas continua sendo blogueiro, ele não é jornalista. Porque, na verdade, assim, o conceito do jornalismo, o cara só consegue dentro da universidade. Pode um reclamar de uma, reclamar de outra, ter suas restrições em relação a algumas faculdades, mas ele só consegue ser jornalista se ele frequentar o banco universitário. É a mesma coisa que eu costumo dizer assim, se você pegar o publicitário, ele também não precisa da faculdade para ser publicitário. Mas se ele não frequentar a faculdade, ele não vai ser publicitário, porque ele não vai conseguir se adaptar à linguagem, à dinâmica, às coisas que estão por trás do aprendizado da universidade. Então, eu acho assim, independente da necessidade ou não, obrigatoriedade ou não do diploma de jornalista, se o cara não frequentou a faculdade, ele não vai ser jornalista, ele vai ser um blogueiro, que está lá dando a opinião dele sobre um determinado assunto. Pode ser que ele, no dia a dia, ele se transforme no jornalista? Pode, mas ele não vai ser, ele vai ser uma exceção. Porque a regra não vai funcionar desse jeito. Celso, muitos desses blogueiros, às vezes, estão melhor informados do que muitos jornalistas, né? No caso de esporte, você pode ver blogueiro que está todo dia no clube e acaba sabendo mais do que um ou outro jornalista. Você concorda com ele? Acha que o blogueiro não pode ter
esse status de jornalista? Ele pode, dependendo do setor em que ele atua. Por exemplo, se ele vai falar de música, ele é um músico, ele conhece da música, né? Nada impede que ele fale, às vezes, melhor do que alguns jornalistas que, né, sei lá, tem determinado viés, né, ali na sua análise, ou muito erudita, ou muito popular. Quer dizer, tem alguns defeitos que nós jornalistas também temos. Agora, se ele está focado num assunto, se ele conhece muito bem daquele assunto, né? Por exemplo, o Dr. Drauzio Varela não é jornalista, ele fala muito bem de saúde nos meios que ele participa, em rádio, televisão, em jornal, quer dizer, ele escreve bem sobre isso. Por quê? Porque ele é um médico, né, e se consagrou na comunicação. Quer dizer, tem muitos adolescentes até que falam, por exemplo, de tecnologia, de computador, de música, de celular, né? O modelo melhor de celular, que ferramentas ele tem. Quer dizer, nesse caso, eu não vejo nada contra. Eu acho que tem espaço para todo mundo aí, nesse mundo infinito que é a internet. Bom, chegamos ao final de mais um Imprensa em Debate, que hoje discutiu a credibilidade do jornalismo online em relação às outras mídias jornalísticas. Obrigado aos professores Sérgio Sanches, Celso de Freitas. Nós nos vemos na próxima. Muito obrigado.